Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos, eu sou o professor Antônio Sávio e nesta aula nós vamos continuar o tema da validade da vigência. Estamos aqui progredindo na matéria. Pois bem, para a aula de hoje, nós temos que tratar a respeito da continuidade da discussão sobre o princípio da territorialidade. Nós vimos que, em regra, as normas que são feitas são criadas para serem aplicadas dentro do território nacional. Mas, meus amigos, com o avanço das relações internacionais, vamos anotar aqui, com o avanço das relações internacionais, com o avanço das relações internacionais, os estados modernos eles passaram a aceitar, em determinados momentos, a aplicação de leis estrangeiras nos seus respectivos territórios. Para que serve isso? Serve para melhorar relações internacionais, em especial deriva dos fluxos migratórios que existiam e ainda existem por todo o mundo. Quando nós estudamos essa matéria, nós estamos falando de um assunto que vocês estudarão ainda mais para frente na faculdade, em Direito Internacional. Nós estamos falando do chamado Direito Internacional Privado. Antônio, o que é o Direito Internacional Privado? O Direito Internacional Privado são normas relativas aos particulares que envolvem interesses de vários países, de vários estados. Vocês, por exemplo, verão que no Direito Internacional Privado se tratará do princípio da extraterritorialidade. Então, vejam que o direito internacional privado, ele nada mais é do que o conjunto, vamos anotar um conceito, nada mais é do que o conjunto de casos. Olha o nome que eu vou usar aqui, jus privatistas. Antônio, o que é jus privatistas? Ou seja, são normas relativas a direito privado. Antônio, normas relativas a direito privado, por exemplo, direito civil? Sim, tá? É o conjunto, então, de casos de normas jus privatistas com elementos estrangeiros, e suas respectivas soluções. Então vocês verão que o direito internacional privado nada mais é do que casos que precisam ser solucionados nos métodos indireto, no método analítico, no método sintético judicial. Então as soluções elas são baseadas em respeito ao chamado elemento estrangeiro. Ou seja, nós temos casos estrangeiros em que normas se aplicam a determinadas situações. Aí, Antônio, me dê aqui algumas situações para eu entender quando que o direito internacional privado ele vai ser discutido ou quando ele deve ser aplicado na vida real. Vejam, meus amigos, nós temos alguns casos que nós chamamos de casos jus privativistas ou jus privatistas. Vou escrever para vocês, casos jus privatistas, que na verdade representam o âmbito de atuação da disciplina. É o âmbito de atuação da disciplina. No âmbito de atuação da disciplina, nós temos a nacionalidade, temos também o domicílio, temos o local onde algum imóvel se encontre. Então são todas regrinhas relativas a esses casos jus privatistas. Vejam que nós temos regras do direito privado que se aplicam a essas situações. Vocês estudaram no direito civil, por exemplo, as regras relativas ao domicílio do indivíduo, estudaram regrinhas, por exemplo, relativas à personalidade e etc. Ok? Temos também algumas normas inspiradas, vamos anotar assim, temos algumas normas inspiradas nos métodos, vamos anotar assim, nos métodos indireto, analítico e sintético judicial. São normas indiretas, são todos casos de normas indiretas. Antônio, como assim normas indiretas? São normas que não, separar aqui, são normas que não prevêem, meus amigos, uma hipótese, fática ou um juízo
hipotético. Exemplo, vou dar aqui um exemplo para você. O artigo 7º da nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ok? Artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Antônio, sobre o que trata o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Vou colar aqui para você, ó. Olha só, artigo 7º da LINDB. Só colar aqui adequadamente para não ter perigo de perder a formatação. O artigo 7º da LINDB diz para nós o seguinte, vejam. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Vocês estudaram essa questão lá em Direito Civil, na matéria respectiva da pessoa natural, ok? Mas além disso, tem aqui algumas outras hipóteses, né? Em especial, destaco uma para vocês, que nós precisamos anotar aqui no nosso caderno, que é o chamado elemento estrangeiro. Elemento estrangeiro. Antônio, o que é um elemento estrangeiro? Meus amigos, o elemento estrangeiro é o que nós chamamos de núcleo do direito internacional privado. Vou abreviar aqui para vocês, DIPR. É o núcleo do direito internacional privado. Ou seja, são direitos relativos à pessoa. Ou seja, os bens ou fatos jurídicos relacionados aos estrangeiros. São os bens ou fatos jurídicos, vou corrigir aqui em cima, pronto, relativos à pessoa, que são pessoas que são estrangeiras, tá bem? São bens ou fatos jurídicos relacionados a estrangeiros. Antônio, então, um estrangeiro em um país, ele tem direitos? Tem sim, como nós estamos vendo aqui nessa aula de hoje, o nosso direito, o direito brasileiro, ele tem algumas regrinhas que regulamentam a vida do brasileiro no estrangeiro e a vida do estrangeiro aqui no Brasil. Tudo bem? Então vejam, se por acaso um Estado, de forma isolada, né, quiser usar os princípios, ele criaria alguns problemas. Né? Ele criaria alguns problemas. Por exemplo, o Brasil falasse, minha lei se aplica a qualquer país. O Brasil quisesse aplicar as suas normas, os seus princípios a quaisquer países. Isso geraria problemas. Não basta ao país, ao Brasil, chegar a um determinado estado e dizer assim, a minha lei vale aí, pronto. Vai ser assim, pronto, acabou. Não. Quando nós falamos de direito internacional, os países são considerados como estados soberanos. E como estados soberanos, todos estão numa situação de igualdade no âmbito internacional. Aí, Antônio, mas tem ONU, por exemplo. A ONU está acima dos estados? Não está. Ela não está. Ela simplesmente coordena estados soberanos. A ONU não está acima de nenhum outro país. Ok? Então, os estados, todos os países, considerados em pé de igualdade soberanamente no plano internacional, seria muito estranho se um deles se colocasse acima de outros. Por isso que aqui no Brasil nós temos adotado, em consonância com os demais países, o chamado princípio da territorialidade moderada. Antônio, o que é essa territorialidade moderada? Bem, essa matéria, meus amigos, ela está regulada também na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa matéria ela está regulada na nossa LINDB. Tá? Então eu vou voltar aqui e anotar para vocês a territorialidade moderada. Ela está regulamentada na LINDB. Está regulamentada na LINDB. Ok? Vejam que na LINDB nós temos a seguinte disposição. Vou ler aqui para vocês o artigo 8º, vou marcar aqui, da LINDB e vou colá-lo aqui abaixo nas nossas anotações. Vejam, o artigo 8º estabelece para nós a seguinte disposição. Colando aqui para vocês. Pronto. Artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Então, por exemplo, se você tem uma casa aqui no Brasil, a regra que se aplica a essa sua casa, a essa sua propriedade, é a lei brasileira. Se você tem uma casa na Argentina, a regra que se aplica é a regra da Argentina.
Se você tiver uma casa na Espanha, a regra que se aplica é a regra espanhola, é a lei espanhola, ok? Então, para os bens que estiverem aqui no Brasil, nós aplicamos a lei brasileira. E o mesmo também em relação aos demais estados, ok? Agora, quanto às obrigações, vou anotar aqui para vocês, ó. Agora, vou voltar aqui a bolinha lá. Agora, quanto às obrigações, valem as normas, vou anotar aqui para vocês, as normas jurídicas do país em que elas forem constituídas. Antônio, me dê um exemplo. Dou sim. Só para você anotar aí no caderno, está no artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 9º da LINDB. Antônio, me dê um exemplo. Dou sim. Imagina que você, como uma grande parte dos brasileiros, queira muito conhecer Portugal. E você foi e viajou para Portugal. Chegando lá em Portugal, você chega de avião, chega no aeroporto, né? Chega lá, por exemplo, ou em Lisboa ou na cidade do Porto, que são duas grandes cidades em Portugal, e lá você resolve, no aeroporto, você resolve alugar um carro. Você vai alugar um carro até porque é barato e você quer ficar ali durante aquela sua primeira semana de viagem com aquele automóvel. Eu te pergunto, esse aluguel de automóvel, vou anotar aqui para vocês, ó, esse aluguel de automóvel em Portugal, qual vai ser a lei aplicável a esse aluguel de automóvel? A lei brasileira, porque você é brasileiro? Não, meus amigos. Veja que essa obrigação você contraiu, você realizou, você estabeleceu em Portugal. Então, se for feito um aluguel de automóvel em Portugal, a lei portuguesa será aplicável ao contrato de aluguel. Ou seja, você submete a lei de Portugal em relação às regras para que você alugue aquele automóvel. Ok? Agora, Antônio, e em relação, vamos lá, e em relação ao começo, só ajustar aqui, ao começo e ao fim da personalidade. Em relação ao nome, em relação à capacidade da pessoa, em relação a regras de direito de família, sucessões e etc. Como será que se resolve essa situação? Será que eu uso sempre a lei brasileira? Olha, meus amigos, para essas questões, nós aplicamos as normas jurídicas, vamos anotar assim, ó, aplicamos as normas jurídicas do país em que a pessoa envolvida for domiciliada. No caso, por exemplo, da sucessão, vou colocar aqui para vocês, ó, no caso da sucessão, Antônio, que sucessão que você está falando? Sucessão hereditária, tá? No caso da morte, tudo bem? Ser herdeiro, entendeu? No caso da sucessão hereditária, o que vai valer? Vale o domicílio do falecido ou do desaparecido. Antônio, como assim no caso de sucessão hereditária? Olha, meus amigos, vejam, quando a pessoa falece ou ela desaparece, nesse caso se aplicam as regras do domicílio da pessoa falecida ou desaparecida, ok? Então, essas são as observações que eu tenho que fazer para vocês. E, para a gente fechar essa primeira parte, né, ainda em relação ao domicílio, vamos anotar assim, ó, a regra do domicílio vale também para fixar a autoridade brasileira como competente para o julgamento de questões quando um réu tiver domicílio no Brasil ou quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Isso você encontra lá no artigo 12 da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Aí, Antônio, como assim quando um réu ele tiver domicílio no Brasil? Bem, meus amigos, pode ser que a pessoa ela seja ré em alguma ação civil em outro país, mas se ele tiver domicílio aqui no Brasil, é aqui no Brasil que pode se discutir essa questão e as leis brasileiras podem ser aplicadas. Um outro exemplo, você é dono de uma empresa e você faz compra de produtos. Você vai para os Estados Unidos, assina um contrato nos Estados Unidos, mas o produto vai ser entregue aqui no Brasil e aqui vai se cumprir a obrigação. Eu posso discutir esse contrato aqui no Brasil? Você pode, porque a obrigação ela será cumprida aqui no Brasil. Então, nesse caso, a lei brasileira pode ser aplicada a este determinado exemplo. Perfeito? Agora nós vamos mudar um pouquinho de tema, nós vamos falar de eficácia da norma jurídica. Vamos falar aqui de eficácia jurídica e social. Vamos falar de eficácia jurídica e social da norma. Então, vou anotar aqui para vocês. Vamos falar de eficácia jurídica e social. O que é eficácia? Primeiro ponto, olha só. A eficácia, ela diz respeito ao efeito que se dará à criação da norma, podendo este efeito ser jurídico ou social. Antônio, o que é a eficácia jurídica da norma? Vamos anotar aqui, ó. O que é a eficácia jurídica da norma? Bem, meus amigos, eficácia jurídica nada mais é do que uma norma implantada juridicamente que tenha, só colocar o Lzinho aqui, é uma norma implantada juridicamente que tenha sua ação no âmbito do mundo do direito. Então, uma norma que foi implantada que age no mundo do direito. Ok? Então, se essa norma ela foi criada, ela foi estabelecida, passou pelo seu processo de criação perfeito, essa norma tem a chamada eficácia jurídica. Exemplo, as leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Antônio, que leis que o Congresso Nacional aprova? Ele aprova, por exemplo, leis ordinárias. Antônio, então as leis ordinárias, elas são exemplos de normas com eficácia jurídica? São. Você pode pegar qualquer lei ordinária, são exemplos de leis com eficácia jurídica. Antônio, mas e as leis aprovadas pelas assembleias legislativas dos estados? Também são normas com eficácia jurídica. E as leis aprovadas pelas câmaras de vereadores das cidades também são exemplos de normas com eficácia jurídica. Ok? Então, eficácia jurídica nada mais é do que aquela situação em que uma norma ela foi aprovada perfeitamente de acordo com o processo de criação da lei. Ela é uma norma com eficácia jurídica. Tudo bem? E o que vem a ser a chamada eficácia social? Vamos anotar aqui, ó. Eficácia social, também conhecida como efetividade. O que é essa eficácia social, também conhecida como efetividade? Nada mais é, vamos colocar assim, ó, que significa a realização do direito. Vamos colocar aqui, ó, significa realização, vou sublinhar aqui para vocês, significa a realização do direito. Nada mais é do que o desempenho, vamos colocar assim, ó, o desempenho concreto de sua função social. Ou seja, há uma aquiescência da sociedade em relação àquela determinada norma. E eu digo para vocês que a maioria das normas jurídicas, elas possuem tanto eficácia jurídica quanto social. Ou seja, além de serem regularmente aprovadas, elas são aceitas e aplicadas pela sociedade. Mas existem algumas normas que não. Tá? Existem normas que são feitas, mas não são aceitas pela sociedade. São normas que têm eficácia jurídica, mas que não têm eficácia social, não têm efetividade. Ok? Temos então essas duas hipóteses de eficácia. Ok? Então, se você pudesse fazer um resumo aí no seu caderninho a respeito dessa
eficácia social. Como que você faria? Bem, eficácia social nada mais é, vou colocar aqui para você, vou tirar do negrito, nada mais é do que a possibilidade, de produção de efeitos pela norma. Se a norma tem possibilidade de produzir efeitos, ou seja, de ser aplicada efetivamente, essa norma tem efetividade. Tudo bem? Ela tem efetividade. Antônio, mas e se ela não produzir efeitos? É uma norma sem efeitos, é uma norma sem efetividade. Muito bem. Então esta é a nossa aula a respeito da norma jurídica. Nós vimos na aula de hoje, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, a validade e a vigência das normas jurídicas. Vimos como que ela se aplica, vimos as regrinhas relativas a domicílio e vimos a diferença entre eficácia jurídica e eficácia social. Na próxima aula trataremos de outros assuntos. Espero que tenham bons estudos, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.